Olá, boa tarde, bem-vindos. Chega mais, está começando mais uma live aqui na página da Go Outside. Hoje é um dia especial, um dia de escalada. A gente, nessas semanas todas que a gente entrevistou uma porção de gente aqui, período de pandemia, período de introspecção, estamos saindo um pouco desse estado agora. E ainda não tínhamos falado com nenhum escalador. E agora a gente vai falar com um escalador, mas não apenas um escalador, a gente vai falar com o escalador. Ele é o maior nome do Brasil, da escalada brasileira, no cenário internacional, com conquistas que elevaram ele a uma potência páreo para qualquer outro grande nome do mundo. Felipe Camargo é o cara que já entrou aqui e que eu vou chamar para dentro da conversa para a gente poder otimizar esse tempo que ele está compartilhando com a gente hoje aqui. Deixa eu ver se ele já apareceu aqui nessa listinha. Ainda não. Filipinho, manda aí pra mim o seu invite. Deixa eu ver se você aparece. Ainda não apareceu. Tô aguardando aqui, tá? Me manda seu invite que eu te ponho pra dentro. Filipinho, recentemente a gente vai falar de muitos feitos, de muitas escaladas históricas, vias que ele inaugurou. Agora Felipe Camargo entrou. Deixa eu ver. Vias que ele inaugurou, marcas que ele conseguiu se igualar a grandes ídolos do esporte. Ei, bem-vindo! E aí, tudo bem? Tudo bem contigo? Tudo certo, você? Tudo bem, super obrigada de fazer parte dessa conversa aqui com a gente. Uma honra ter um cara como você que representa a gente tão bem por aí afora. Muito obrigada mesmo. Imagina, obrigado você. Obrigado Filipinho, você. comece falando de um assunto que a gente está ansioso para falar, tanto eu quanto você, quanto as pessoas que estão aqui entrando e te seguem, que é sobre esse desafio muito louco que você se Uhum. colocou para fazer o bem, para poder ser generoso e solidário com quem está precisando. Então, há poucos dias, para quem não acompanha o Insta do Filipinho, eu vou falando aqui, há poucos dias o cara estabeleceu que ele ia escalar o equivalente à altura do Everest, 8.884 metros, indoor, num ginásio, para Isso. arrecadar fundos para as comunidades vulneráveis aqui da cidade de São Paulo. Você conseguiu. Conta pra gente como é que surgiu essa ideia e como é que foi essa experiência. Você ficou ao vivo na sua página no Instagram quase 8 horas. Como é que foi essa história? Isso. Meu, isso surgiu, foi uma loucura que, na verdade, desde o começo dessa pandemia, eu tava querendo fazer alguma coisa para ajudar, né? Só que eu não sabia o que eu podia fazer, né? E aí eu me inspirei em algumas pessoas que eu vi, um triatleta que fez o Thiago Mansur, que fez aqui, né? Fez um Ironman dentro da Care Club ali. Uhum. Tinha tentado ter algumas ideias, só que com a escalada é um pouco difícil, né? Eu falei, meu, o que eu posso fazer, né? O que eu posso fazer que vai ser legal, não vai ser uma coisa, né? Só simplesmente escalar ali na frente da galera, fazer uma, né? E não tinha Uhum. conseguido ter uma ideia legal ainda. E aí um dia eu tava olhando pelo Instagram assim, vi uma foto do Everest e passou pela minha cabeça assim, eu falei, será que dá para fazer alguma coisa assim dentro da fábrica, né? Será que eu consigo escalar os 8.848 metros Uhum. dentro, né, do ginásio? E minha primeira reação foi, não, acho que não, acho que é impossível, né? São Tô muitos viajando. metros, tô viajando, não vai rolar. Aí depois eu comecei a fazer umas contas, comecei a botar no papel, comecei a falar, olha, se eu fizer em tanto tempo, né? Se eu conseguir manter um pace assim, talvez em umas 8 horas, 7 horas e pouco, 8 horas, talvez eu consiga. E aí essa loucura foi tomando forma, né? Eu falei com alguns amigos, falei com o Chitão, que é um amigo meu que é preparador físico, treinador, Uhum. e, e a gente começou a estudar isso. E a ideia era para ser uma coisa beneficente, né? Para ajudar Uhum. umas pessoas. Então eu falei, meu, mesmo que role, vai ser muito chato, né? Imagina eu ficar escalando ali tantas horas. Mundo olhando 8 horas. Vai ser muito monótono, né? O Preciso pessoal fazer vai alguma entrando também coisa. e saindo, né? Eu falei, eu preciso fazer alguma coisa para inovar, né? Para ter algum Tornar isso diferencial ali. dinâmico, né? E aí eu tive a ideia de ir chamando alguns amigos durante a live, né? E ter um host apresentando.
Uhum. Para entreter a galera, para trocar ideia, para conversar, contar da minha amizade, contar, enfim, pessoas do mundo da escalada e fora do mundo da escalada, né? Uhum. E aí fui falando com algumas pessoas. Primeiro que eu falei foi o Caio Castro, ele topou. Depois falei com o Alex Honnold, ele topou. E aí Uhum. foi rolando. E aí eu falei, bom, os convidados eu já tenho, né? Uma galera topou aqui, agora eu preciso ver se é possível o desafio, né? Falei, não quero me propor a fazer uma coisa que eu acho que eu não vou conseguir, né? E aí fiz alguns testes. Eu voltei lá do Rio Grande do Sul, onde eu estava para isso, para fazer esses testes, né? Para desenvolver isso. Uhum. E aí, pô, eu fiz os primeiros testes e falei, bom, acho que vai ser difícil, vai ser sofrido, mas acho que rola. E aí fomos atrás de fazer acontecer mesmo. E aí, como é que você estabeleceu? Eu vi que você passava, você fazia intervalos a cada X metros. Eu não lembro agora quantos Aham, que você escalava não, verticalmente, não, aham. horizontalmente, né? E ia escalando de É. lado. E quanto tempo ou quantos metros você escalava? Então, isso a gente definiu nos testes, né? Eu comecei a fazer alguns testes. Primeiro eu fiz 500 metros e parei, depois eu fiz 1.000 metros direto, Hum. depois eu fiz mais de 1.000 metros. E aí eu fui analisando o cansaço, né? E velocidade, o pace que eu conseguia manter. E Uhum. eu tracei a estratégia junto com o Chitão de escalar 500 metros, descansar 5 minutos. Uhum. Escalar mais 500 metros, descansar 10 minutos. Então, a cada Uhum. 500, 5 a cada 1.000, 10. Entendi. E E aí, aí, nesses e intervalos, assim, você aproveitava para falar com a galera. então, nos intervalos eu tinha que me hidratar e me alimentar, né? Uhum. Que é importantíssimo, né? Para eu não desidratar e não pô, ter cãibra, não quebrar ali, né? Uhum. E ainda tentava dar uma atenção para os convidados ali, trocar uma ideia, né? Conversar e tal. Bom, e você foi super bem sucedido. Você não só conseguiu atingir a marca do Everest indoor, como você também conseguiu levantar recursos suficientes para comprar mais de 1.000 cestas, foi isso? Isso. Isso. Acho que o total agora fechou, acho que em 1.070, uma coisa assim. Foram mais de 50 mil reais Que legal. arrecadados. E que foi um objetivo que eu coloquei também, porque eu falei, bom, a gente precisa de um número, né? Aí eu falei, Sim, meu, sei lá, coloca 50 mil reais, mas não achei que a gente fosse conseguir chegar a tudo isso a também. tanto. É. E aí Muito acabou que legal. eu consegui fazer em 7 horas e 28 minutos, Que os também foi menos do que você 8.848 imaginou, metros. porque você no Foi comecinho menos falou, do que eu eu acho que imaginou. vai dar mais de 8 horas. Eu achava que ia demorar umas 8, 8 e 20, assim. A gente traçou um plano que no mais otimista seria 7 horas e 40 Aham. e mais tardar 8 horas e 20, mais ou menos. E eu achei que eu ia cansar bem no final e que ia baixar muito o ritmo no final, mas eu Uhum. consegui manter o mesmo pace ali, o mesmo ritmo. Então eu consegui fazer em 7 horas e 28 minutos. E você achou muito maçante, muito chato, ou você conseguiu se divertir nesse meio tempo? Porque você não é propriamente um cara da É, escalada indoor. A gente estava até conversando sobre essa história da escalada de velocidade, que é a uhum. escalada olímpica, que você falou, tô foríssima. Essa aí eu nunca nem pensei em É, tô fazer. out. Como é que foi Exato. para você ficar tanto tempo indoor, escalando exaustivamente, trocando os esparadrapos das mãos o tempo todo? No fim das contas, você se divertiu ou foi realmente um sacrifício por uma grande causa? Um pouco dos dois ali. Na verdade, eu treino muito, né? Indoor, treino todo dia. Quando eu tô aqui em São Paulo, eu tô treinando indoor. Mas meu Aham. objetivo principal são as escaladas em rocha, né? As viagens, as expedições. Mas a escalada indoor é uma parte do treino de qualquer atleta, mesmo que seja escalador Sim, de rocha. É, mas isso é uma coisa muito diferente. É como se eu estivesse fazendo uma ultramaratona de escalada indoor, sabe? sim, Uma coisa que eu nunca claro. tinha feito na vida Uma outra e que maratona inteira. é, exato, que é realmente muito maçante, muito cansativo, sabe? Sim. Nos treinos, no treino de 6.000 metros, que foi o último que eu fiz, o mais longe que eu tinha ido, né, nos testes, foi 6.000. Uhum, Terminei arrebentado, destruído, assim, tanto fisicamente quanto mentalmente. uhum. Era muito chato, muito cansativo, muito repetitivo ali, né? Mas eu sabia que na hora que estivesse valendo mesmo, eu não ia pensar muito nisso, sabe? Eu sabia que. Você achar um jeito de se vencer ali. Exato, sabia que eu ia ficar tranquilo, que ia focar na meta final ali. E, e não ia pensar em, cansei, que chato isso que eu tô fazendo, né? Ainda mais Uhum. também com todos os convidados entrando e, de uma certa maneira, por mais que eu tava focado, distraía um pouco ali. Boa. Bom, se alguém tiver alguma pergunta sobre esse assunto ou sobre qualquer outro assunto,
para fazer para o Felipe. Manda aqui para mim, vou fazer o possível para atender pelo menos uma ou duas das perguntas que vocês mandarem, certo? Agora, falando de pandemia, a gente, nesse período, você ainda conseguiu mais um feito para sua coleção, que foi fazer a primeira ascensão da Via Logan, aí em Santa Catarina, onde você está. Corupá, se eu não me engano, né? Não posso Isso. errar de novo, toda hora eu falo Floripa. E foi um grande feito, quer dizer, é a via mais difícil do Brasil, de graduação 9A. E Isso. você fez nesse período de recolhimento, estava lá sozinho e tudo, e gerou uma certa polêmica, apesar do grande feito. Eu não sei se isso amargou um pouco o gosto dessa conquista para você, ou se você tirou de letra, mas você sofreu algumas críticas. O que aconteceu? Por que rolou isso? Então, quando começou tudo isso da pandemia, eu estava em São Paulo, né? Tava aqui no meu apartamento em São Paulo, moro com mais 2 amigos. E eu fiquei de quarentena aqui, fiquei isolado por 43 dias dentro do meu apartamento. E aí, antes mesmo de saber que a escalada estava liberada lá no sul, eu tinha ido para lá no carnaval, tinha ido lá escalar. E eu tomei a decisão de aluguei um Airbnb, que é de um amigo, que é numa fazenda, bem isolado, uma cabaninha incrível. E tomei a decisão de mudar minha quarentena para lá, me isolar lá. E muita E gente tomei fez isso. Aqui em São Paulo, um muita monte de gente. gente foi pro litoral norte, está em sítio, em Itu, Exato, sei lá, não entendi por que teve tanto alvoroço. exato. Eu tomei a decisão de mudar minha quarentena para lá, tomei todos os cuidados, fui sem parar, levei comida daqui de São Paulo já. Chegando lá, fiquei com 14 dias isolado, sem sair da cabana, sem ir para a cidade, sem... Enfim, tomei todos os meus cuidados, eu tô com a consciência super Foi tranquila responsável. disso. Fui responsável. E fui com mais um amigo, com o Felipe. E a gente ficou isolado lá. E depois que a escalada foi liberada, a gente começou a escalar. Só nós dois, tomando todos os cuidados. A gente estava focado em escalar só de dia de semana, que não tinha quase ninguém, porque as pessoas, né, a maioria das pessoas trabalham, são escaladores profissionais. De final de semana tinha mais gente escalando lá, sim. Porque lá tá aberto, no Rio Grande do Sul, meu, restaurante estava aberto, bar estava aberto, enfim, muita gente na praia. E a gente, meu, eu pensei, é meu trabalho, eu não tô aqui, a escalada não é meu hobby, não é uma atividade que, tô indo na praia surfar porque eu gosto, é meu hobby. Não, eu tava só fazendo meu trabalho, assim como tanta gente fazendo home office, fazendo, né, outras atividades, tanto surfistas mantendo os treinos, postando vídeo treinando, surfando, skatistas, enfim, galera correndo, né? Eu sei que eu tomei todas as minhas precauções e fui escalar e acabei conseguindo fazer essa via. Até uma postura que eu tinha tomado no início, eu falei, não vou postar nada escalando, porque... Para não chamar atenção de ninguém, né? Para ninguém achar que está É, liberado. porque, porque no sul tava liberado, no sul tá rolando escalar, mas em vários outros estados, a maioria dos outros estados do Brasil, não. Então eu também não quis ficar meio que esfregando na cara da galera, tipo, olha, eu tô aqui no sul, eu tô escalando. Sabe? Eu tomei essa postura de eu não vou mostrar. Só que como eu consegui fazer essa via, a primeira ascensão dessa via, foi uma coisa que os locais comentaram muito e passa para um grupo, passa para outro, que foi um feito bem grande, bem importante, né? A primeira via de 9A francês no Brasil. Essa notícia começou a vazar nos grupos e eu falei, bom, eu prefiro eu postar e né, explicar os cuidados que eu tomei para ir para lá e para migrar minha quarentena e tudo isso, do que deixar vazar essa informação. E aí, claro, teve uma galera que criticou, que falou que eu postando isso eu ia estar incentivando todo mundo sair de São Paulo, ir para cidades menores e tudo isso, mas não, isso é uma coisa que não tem como evitar, não tem como agradar todo mundo. E eu tô tranquilo com a minha decisão e com as condutas que eu tomei. Então, acho que é isso que importa. Aproveita essa deixa para a gente fazer um breve parênteses explicativo, elucidativo para quem está assistindo. A gente, mesmo para mim, porque a escalada é um esporte que pouca gente de fato conhece e é familiarizado, né? Então, quando a gente fala de você ter feito essa via, que é considerada a via mais difícil do Brasil, é uma 9A, a gente precisa falar um pouquinho, explicar para as pessoas da dimensão o que é uma via 9A segundo a graduação francesa, que aqui em São Paulo tem um outro tipo de graduação. Ela ficaria, acho que uma 11C, é isso?
algo por aí. 11C. No Brasil é a graduação de 11C, é na graduação francesa, né? Que é a primeira, que é muito referência, é o 9A francês. Isso. Aí, só para eu fechar meu raciocínio aqui, no momento em que você, na pandemia, faz pela primeira vez uma via dessa natureza, Uhum. significa que, além de você, talvez mais uma pessoa, sei lá, pouquíssimas pessoas têm habilidade para fazer o Uhum. que você fez. Quer dizer, você não estava surfando, pegando uma merreca em Maresias. Uhum. Você estava fazendo o seu trabalho, que é um trabalho Exato. super técnico, super específico. Então, para a gente contextualizar um pouquinho, faz uma Uhum. aula rápida aqui para a gente. Você Uhum. tem graduações diferentes quando você tem Isso. escalada de via, e Uhum. graduações diferentes quando você está falando de boulder. Então, Isso. as de via a gente fala em 8, 9, A, B, e Isso. as de boulder são as V, V15, não sei Isso. se que outras vezes a gente tem por aí. Explica rapidinho, só para a gente poder depois falar das suas conquistas com mais naturalidade aqui. Uhum. É, a escalada de boulder, que é aquela modalidade que a gente escala sem corda, né? Com os colchões embaixo, em blocos menores de pedra. Uhum. Ela começa no V0, que seria um boulder bem acessível. E aí vai Uhum. subir no V1, V2, V3, V4, cada vez mais difícil. E aí não tem Uhum. mais e não tem letra, é só o número e vai ficando cada vez mais difícil. Hoje o boulder mais difícil do mundo é um V17, Uhum. que tem só duas propostas, né? Eu falo proposta porque sempre quando alguém faz uma graduação, Você pode fazer faz de uma várias escalada, maneiras. você faz a proposta e você fala, ó, eu acho que é um V17. E só vai chegar no consenso mesmo depois que duas, três pessoas fizerem e falarem, ó, acho que realmente é V17. Existe muito na escalada de alguém falar, acho que é V17. E aí outro cara faz e fala, não, acho que é V15. E aí Tem vai polêmica chegando num também. consenso, sabe? Tem polêmica também. Mas é uma coisa que vai chegando num consenso, sabe? Tá. A escalada de via, que é igual essa que eu fiz lá em Corupá, é... vamos falar pela graduação francesa. Tá. Ela começa no sexto grau, 6A, 6A+, 6B, 6B+. A letra, né? Uma dificuldade, o mais é mais difícil ainda, né? E aí vai até o É só uma 9C. para dar um certo, um É um intermediário número entre um mesmo, número e isso, é um outro. intermediário. Exato, Tá. exato. E vai até o 9C, que é o grau mais difícil do mundo, que só o Adam Ondra fez até Tá. hoje, que é o tcheco. E só tem uma via de 9C no mundo. 9B mais tem algumas, e 9B tem algumas outras também. Então é basicamente isso. Começa ali, vai 8A, 8A mais, 8B, 8B mais. E Começa no aí sexto não grau. existia isso. E não Tá. existia nenhuma via no Brasil ainda de 9A francês. Muito bem. Com essa breve explicação, a gente pode começar a falar do currículo desse rapaz, que inclui, por exemplo, acho que o mais significativo que realmente mudou a percepção do mundo sobre você aconteceu agora, o ano passado, em 2019, mais precisamente, se eu não estou enganada, dia 19 de abril de 2019, quando você realizou essa via dificílima, que é a El Bon Combat, ou o Bom Combate. Isso. O Bom Combate fica ali na Espanha. Era uma via que só tinha sido concluída por duas pessoas, Uhum. dois ícones da escalada, né? O Chris Sharma e o Jacob Schubert. E Isso. você foi lá, foi o terceiro, então, a fazer essa via, e foi o Uhum. 16º do mundo a fazer uma via dessa dificuldade. Como é Isso. que isso impactou a sua carreira na prática? Quer dizer, você dormiu um atleta, acordou outro atleta, e isso de fato te trouxe, mudou a percepção do mercado, dos atletas na sua vida, ou foi uma conquista pessoal e para você foi só um benefício, uma coisa, uma conquista mais sua mesmo? Não, eu acho que é um pouco dos dois, assim. Acho que é uma coisa que eu vinha fazendo há alguns anos já, sempre tentando subir um degrau na dificuldade, né? Então, eu lembro anos atrás, pô, escalei meu primeiro 8C, depois meu primeiro 8C+, depois o primeiro 9A. Aí em 2016, fui o primeiro sul-americano a escalar um 9A+. E de 2016 para cá, eu vinha trabalhando para, né? Treinando e o foco era isso, escalar um 9B, sabe? Eu não sabia quando ia rolar, porque é uma escalada muito extrema mesmo, igual você falou. Eu fui o 16º do mundo a fazer essa dificuldade. Mas não acho que tenha mudado alguma coisa assim da noite pro dia depois que eu fiz e falei, agora eu sou um escalador de 9B. Claro que eu acho Uhum. que tem um peso, né? Esse número tem um peso, gera um respeito, né?
Uhum. E é um grupo seleto ali de pessoas que conseguiram escalar essa dificuldade. Mas acho que é uma coisa que não é que mudou da água pro vinho, assim, sabe? É só uma coisa extra ali, mas super Mas é legal, uma né? condecoração, né? Te Sim, coloca num outro patamar, acompanhado de outras pessoas, acompanhado às vezes dos seus grandes ídolos mesmo, né? sim, com E certeza. você, para chegar a esse feito, você fez uma série, falando de escalada indoor, que a gente começou falando sobre isso, você fez uma série de simulações. Então, você estudou aquela parede profundamente, vi vários Uhum. vídeos seus olhando os vídeos da parede real e você montando no ginásio as agarras exatamente como você encontraria naquela parede, agarras de 3 dedos, super difíceis, posições de Uhum. pé super complexas e tal. E tem um momento que a gente consegue ver direitinho os movimentos que você faz na parede real e na parede do ginásio. E são realmente muito próximos, muito parecidos. É. Como que foi esse processo? Quanto tempo você precisou treinar esses movimentos indoor para chegar lá e depois tentar mais várias vezes outdoor? Uhum. Então, eu tinha ido para Espanha no ano anterior, né? Tinha escalado outra via e aí no final da minha viagem eu passei ali pela Cova de Ocel, que é onde fica essa via, Bom Combate, pertinho de Barcelona, e Uhum. tentei uns 3, 4 dias a via para conhecer mesmo e para saber se era possível, para saber se eu teria, se eu achava que seria um projeto alcançável, né? Um projeto viável para mim. Uhum. E lembro que com certeza um nível acima do que eu já fiz, mas acho que é Uhum. possível sim, acho que consigo. E logo que eu voltei para o Brasil, eu coloquei isso como objetivo. Voltei para o Brasil em dezembro, e coloquei como objetivo ir para a Espanha em março e passar 2 meses lá tentando a via. Então, eu lembro que eu dei a pausa de fim de ano ali, né? Réveillon, tudo isso, descansei. E aí, logo em janeiro, meio de janeiro, quando eu voltei, eu comecei a fazer a simulação dos movimentos, que você falou, que é uma coisa muito legal na escalada. A gente consegue trabalhar muito a memória muscular. Então, eu comecei minha preparação para mandar a via antes mesmo de estar na Espanha, né? E não só Sim. fazendo um treino genérico físico, mas fazendo um treino bem específico ali, Daquela parede, simulando, pois é. exato, simulando Porque aquela foram de via, janeiro até. Desculpa, de janeiro até até março. abril, mais ou menos, você ficou só Até março. Se eu não me refazendo engano, eu esse fui movimento. para Espanha no meio de março, dia 15 de março, acho. Sei. E aí fiquei um mês tentando até conseguir realmente escalar a via no dia 19 de abril. E a gente vê Mas também eu senti que fez muita diferença essa minha preparação tão específica. Eu senti que eu cheguei lá já tão preparado como se eu já estivesse tentando a via há algumas semanas. Então isso fez Uhum. toda a diferença para mim. E essa leitura tão específica, né, que você consegue fazer. Tudo bem, você já tinha ido para lá, mas a Aham. memória fotográfica não é uma memória scanner que você depois chega e reproduz aquilo exatamente igual dentro do ginásio. Essa Aham. leitura do que você precisa reproduzir dentro do ginásio, você faz sozinho ou tem uma pessoa que é um cara especialista nisso? Porque não é uma coisa simples, não é só olhar e botar, né, É. aplicar. Não, é uma coisa que eu faço sozinho, mas que eu já venho praticando há alguns anos, que eu sempre tento fazer isso quando eu tenho os projetos lá fora. Principalmente Ah, quando são fora do Brasil, né? Que não dá para eu ir, voltar, sabe? uhum. Então, tento fazer isso. É uma coisa que as primeiras vezes ficaram ruins e depois você vai aprendendo. Até quando eu tô tentando a via, eu já tô prestando atenção e tirando referências, assim, do tamanho do meu Tomando nota de corpo, que da tipo de distância das agarra você vai agarras. ter. Sei, Exato. É entendi. uma coisa que eu já aprendi a fazer, mas mesmo assim ainda olho o vídeo das vias, né? Se olhar no meu documentário da Red Bull lá que a gente tem na internet sobre essa via, eu pegando o celular assistindo e mostrando para os Isso. meus amigos, né? E falando, você acha que tá parecido, isso e aquilo, É bem legal e esse tentar documentário. achar as agarras Vocês parecidas. assistam. É o Dominate, né? Isso. É, assistam. Dedicate. É legal. Hã? Dedicate. Dedicate. É isso aí. Isso. É E só tem o colocar lá nome. no YouTube Felipe Camargo Bom Combate que vai aparecer. Tem vários vídeos muito legais. E também nesse mesmo vídeo eu consigo ver a quantidade de vezes que você tentou. Uhum. E duas coisas me chamaram a atenção. Uma é
o seu parceiro ali embaixo falando o tempo inteiro, enquanto você, cada movimento que você faz, o cara vibra para você e fala, boa, muito bom, é isso mesmo, vai, você já, you got it, vai nessa, não sei o que, acredita. Uhum. E aí eu fico pensando, isso é bom o tempo todo? Ou às vezes te desconcentra, eu não sei como, se na verdade é um silêncio absoluto ali. Isso é uma Isso é uma coisa. coisa que, isso é uma coisa que muita gente comentou. Falou, pô, mas ele não te enche o saco ali, ele fala Para de demais. Mas, meu, é uma coisa que isso depende muito de com quem você tá, o momento que você tá. Eu sou muito tranquilo, quando eu tô escalando, eu consigo me desligar de tudo e quase não escuto o que ele tá falando pra mim, sabe? Eu escuto bem lá atrás, assim, quando eu tô focado e quando eu consigo estar no flow ali que é necessário para eu mandar uma via dessa graduação, eu consigo, velho, não escuto o que tá Quer acontecendo dizer, nem muito. te estimula, nem te atrapalha. E para É, ele, ele tá fazendo muito bem. Ele deve é. estar achando Eu ótimo, acho que para ele é importante, porque ele deve estar tenso ali também. claro. E, A gente mas eu fica. consigo me desligar assim, e as poucas vezes que escuto, que acho que estou no descanso, ou estou mais tranquilo, pô, não me atrapalha, é legal, assim, é uma coisa legal de falar, porra, tamo junto aqui, o cara tá comigo, tá, sabe? Até porque ele tá fazendo minha segurança. Claro, Então, dá uma confiança a mais ali, dá uma coisa de tamo em equipe aqui, tamo junto e, sabe? sim. E a outra coisa é o seguinte: é um dos esportes. Fiquei tentando encontrar outro esporte em que isso aconteça. É um esporte que você tem que lidar com muita frustração para chegar nesse nível que você tá. Quando chega no nível que você tá, acredito que todo mundo, né? Uhum. Mas principalmente no seu, é um mês, 2 meses tentando a mesma via, fazendo os mesmos movimentos, caindo Sim. nas mesmas agarras, aí você consegue mais uma, daí depois você cai na outra. E você vai É. vendo que você vai ficando, desculpa a palavra, puto, né? Não tem como não Sim. ficar. Você fica muito frustrado mesmo. Eu queria Sim, saber e são como é que muitos você fatores. administra isso, porque Uhum. isso derruba também. Depois você fala, depois da, sei lá qual, centésima vez, você fala, cara, eu É, vou para casa. Como é que você lida? Como exato. é que você consegue persistir? Não, e principalmente porque tem muito fator que a gente não consegue controlar. Então, numa escalada desse nível de dificuldade, assim, as condições climáticas fazem toda a diferença, assim. Uhum, Então, o que a gente precisa? Que seria o cenário ideal? Seco, e frio. E com uhum. vento, de preferência. Um vento leve, assim, porque a Leve. textura da rocha fica bem mais... Para sentir a rocha realmente seca e abrasiva, sabe? Uhum, Então, muitas vezes a gente acordava e estava úmido, tava calor, uhum, coisa que faz muita diferença. E nesse nível, ou dificulta muito mais ou fica impossível, sabe, a escalada. uhum, Então, tinha dia que eu acordava, chegava lá, começava aquecendo uma via mais fácil e falava, hoje não vou nem tentar, não tem por que tentar hoje. Não faz uhum, sentido eu gastar minha pele, gastar minha energia hoje aqui, sabe? uhum. Tinha E dias que nisso se chovia, passaram, foram 2 meses tentando? Um mês tentando, eu até fiquei, conseguir. eu tinha programado ficar 2 meses, acho que um mês e uma semana eu consegui fazer a via. E aí você já tinha tentado várias vezes, já tinha ficado frustrado várias vezes. Alguma vez te passou pela cabeça desencanar e falar, vou tentar outra vez, não tá rolando, a parede não tá deixando. Alguma vez te É, passou isso pela cabeça ou em nenhum isso momento? rola muito e a parte do processo ali. Sempre tem os dias altos que você faz uma evolução boa e sempre Hum, tem os dias baixos, assim, que o cansaço acumula e você fala, meu, o que eu tô fazendo aqui? Tô tomando um espanco aqui da via uhum, e não sei se... E aí é trabalho do escalador bloquear a mente para isso, sabe? Não deixar esse tipo de pensamento entrar na cabeça, porque às vezes você só tá num dia ruim, uhum, ou num dia que você tá cansado, que acumulou o cansaço da semana ali, e se você deixar se abalar e ficar pensando nisso, essa via é muito difícil para mim, você vai realmente deixar o projeto de lado uhum. ou vai se frustrar e vai se bloquear mais ainda mentalmente. Então a escalada é um jogo muito mental E mesmo. você tem que isolar aquele dia, saber que é apenas um dia e que amanhã é Saber outro. isolar aquele dia, nos dias bons, saber não se empolgar demais também, sempre mirar pequenas evoluções assim para ir se satisfazendo, sabe, ficando feliz ali, ficando, né, para você não pensar só no objetivo final que vou conseguir mandar a via. Porque igual você falou, nessa via eu me preparei tão bem, treinei tão bem que mesmo sendo a via mais difícil que eu já fiz na vida, eu acho que eu tentei tipo isso, 5, 6 semanas na viagem. Mas já teve caso de eu ficar 3 meses tentando a mesma via. Uhum,
Então, se você ficar pensando só no objetivo final de quero mandar a via, não, no primeiro mês você vai desistir, você vai desencanar. Então, você tem que ir colocando os objetivos ali. Ah, quero chegar até aquela garra sem Certo. cair, quero chegar até ali, sabe? E Uhum. aí ir curtindo esses Eles pequenos passos, né? Essas e pequenas metas menores. vitórias ali, Uhum. para manter a cabeça no objetivo final, né? Senão é Até para muito ter difícil o que pensar muito. celebrar num dia, né? Até para você poder Exato, falar, hoje eu cheguei até aqui, amanhã eu quero chegar até ali. E aí, exato, bom, no exato. meio desse processo todo, que foi um processo construído, suado, difícil, você pegou dias ruins e você perdeu um amigo, né? No meio dessa história, quer dizer, quase no final, No dia que eu consegui. O David Lama morreu e foi, não sei se na véspera, mas assim, logo que ele Foi morre, na véspera. Foi na pois é, véspera do dia que eu consegui fazer. exato. No dia seguinte, você, depois de perder um amigo, você acorda, vai para a parede e conclui. É. Qual era aquele estado de espírito? Qual foi aquela, qual era aquele pacote de condições Aham. emocionais e físicas que te Uhum. permitiram, você acha, né, a sua visão É. da Na verdade, foi um conjunto de fatores ali que no vídeo a gente nem explica tão bem assim. Mas eu estava com uma equipe de produção ali da Red Bull que estava comigo há um mês e meio, né? Uhum, Gravando todos os dias. Isso, se eu não me engano, era uma sexta-feira, uma quinta ou sexta-feira, talvez. E era a quinta-feira e a sexta-feira seria o último dia com os câmeras. uhum, Então, eu tinha um pouco dessa pressão de, pô, os caras estão indo embora, vai ter vão vir outros câmeras para filmar, mas não é a equipe e te original que tá aqui acompanhou comigo, direto. né? Desde o início, que seria ótimo, né? Eu consegui mandar a via com eles ali. Tava vindo uma previsão de chuva por vários dias seguidos, e isso é horrível porque faz a gente perder todo o ritmo. Uhum, E eu tava chegando meio que na reta final ali da minha viagem também. uhum, E tava com essa pressão, assim, sabe? Essa pressão pessoal de, tipo, pô, qualquer dia agora eu posso conseguir mandar a via, sabe? Eu sabia que eu podia uhum, mandar a via a qualquer dia. E aí tinha essa pressão extra de, pô, os câmeras vão embora, acho que eu tenho mais um dia só com eles. uhum, E essa pressão de, meu, o tempo vai ficar horrível, talvez eu tenha que descansar por uma semana sem conseguir tentar a via ou mais, uhum, perder o ritmo de novo, depois recuperar, e aí tá chegando o final da viagem. Então eu tava com toda essa pressão externa ali me afetando. E aí na quinta-feira, infelizmente, a gente recebeu a notícia de que o Lama, com mais dois amigos também, tinham uhum. se acidentado, tinham sido pegos por uma avalanche no Canadá e tinham falecido. E, pô, foi uma coisa que eu fiquei muito triste, porque ele era muito meu amigo, assim, a gente viveu muita coisa quando a gente era mais novo junto, Uhum. nas competições juvenis, Ele Copa do veio. Mundo depois também. Ele veio pro Brasil, a gente escalou junto no Rio de Janeiro. Uhum, E além disso, ele era um cara que eu tinha como ídolo, assim, era um ano mais velho que eu só, mas era o cara que eu sempre me espelhei. Eu começando aqui no Brasil, eu lembro que eu assistia os campeonatos só para ver ele escalar, assim, procurava na internet. Então era um cara que eu sempre me espelhei muito e que virou meu amigo. uhum. Então foi uma notícia muito triste e que eu acho que de uma certa maneira fez eu tirar essa pressão toda da minha cabeça, sabe? Que eu falei, meu, tem coisa pior para eu me preocupar se eu não mandar a vir amanhã. Vai Te ter outro tirou uma dia. certa pressão? Você Tirou disse a que você pressão de uma certa maneira, colocou as assim. coisas em Parei de perspectiva. pensar constantemente nisso. Igual fala Você no foi vídeo, mais coloca as coisas leve. em perspectiva, né? Tipo, não é o fim do mundo se eu não fazer essa via agora. Tipo, pô, tem coisa muito pior para eu me preocupar. Uhum, E acho que no dia seguinte eu acordei sem essa pressão, sem esse peso. E lembro que quando cheguei no setor lá, a gente ficou conversando sobre ele, ficou falando de várias memórias. Eu assisti um vídeo no YouTube dele escalando numa Copa do Mundo que eu tava e que ele ganhou uhum, essa Copa do Mundo e foi incrível. Então, pô, foi super inspirador. E eu conto isso para todo mundo que no final da via ali, quando eu chegava no descanso final, que é o momento que eu consigo dar uma relaxada, uma respirada, eu ficava pensando muito nos próximos movimentos, tipo, é agora, é para valer agora, né? É uhum. aqui que Que define. que é o que define, que é o tudo ou nada. E Uhum, dessa vez eu não pensei nisso. Passou um filme pela minha cabeça na hora que eu tava ali, que eu fiquei lembrando dele e da confiança que ele escalava nas competições, da atitude que ele, tipo, atacava a via ali, sabe? uhum, E não fiquei pensando, meu, preciso acertar, preciso fazer isso agora, os câmeras vão embora amanhã, vai uhum. chover.
Eu só pensei meio que na atitude dele ali, de vamos pra cima, vamos atacar isso aqui, sabe? E tanto que quando eu chego no final, pô, eu me Você emocionei. desaba. E foi, acho que, o conjunto dos fatores ali, porque eu tava com isso na cabeça, eu tava pensando nele ali, e também, pô, consegui fazer meu grande objetivo ali e tirar todo o piano das costas. Sim, sim, é um momento super bonito do vídeo, Uhum. inclusive. E, bom, e tem um ano, além desse esse grande feito foi agora, 2019, mas de 2016 para cá você tem tido Uhum. várias conquistas. E 2016 é um ano que, sei lá, astrologicamente para você devia estar muito É. poderoso. Tanto que você também faz um vídeo só reunindo as conquistas desse ano, que é o Chapter 2016. Então, Uhum. esse ano concentra um 8C na China, a Coração en Sueño. Você foi a segunda pessoa a concluir Uhum. essa via. Aí você faz a via aqui no Brasil, Planeta dos Macacos, uma 8A mais, que você foi o primeiro a fazer, junto com a sua amiga, a Sasha, que veio contigo para cá. Depois Isso. você faz um boulder, um V15, a gente estava falando no começo da Uhum. graduação, o boulder começa com 0. Você fez um V15, muita coisa, o máximo é V17, que é o 17. Witness the Fitness. E Uhum. a Papichulo, que é um 9+. Então, É. só coisa fina. E Foram alguns por que objetivos você que eu acha tinha. que rolou tudo isso nesse ano especificamente? Você se colocou essas metas todas, como o vídeo sugere, ou elas foram Uhum. acontecendo? E o que aconteceu nesse ano? Por que você estava tão Não, preparado para tudo isso? e isso é uma coisa que eu gosto de fazer, assim, toda virada de ano eu tenho mania de pegar um papelzinho, escrever alguns objetivos e deixar guardado ali. E eu sempre chuto muito pra cima, assim, né? Eu gosto de colocar coisas difíceis realmente. Uhum, Alguns anos eu consigo fazer um, dois, ou nenhum, ou todos, mas enfim. uhum, É uma coisa que desde molequinho eu faço. Gosto de fazer, gosto de traçar esses objetivos assim e deixar no papel, deixar anotado. uhum, E 2016 já foi um ano especial pra mim, porque eu falo que foi o ano da virada, assim, porque eu lembro que 2015 foi um ano bem difícil, que eu me lesionei. Eu tava com os patrocínios, mas tava numa fase meio difícil, assim, financeiramente. Não só financeiramente, mas pensando, pô, tá tudo dando certo, como, né, conquista na carreira, campeonato, escalada em rocha, tudo. Mas, meu, eu tô gastando tudo que eu ganho, né? Talvez pensando profissionalmente mesmo, talvez esteja na hora de eu voltar a fazer uma faculdade, uhum, estudar e ter uma profissão, né? Pensando no futuro. uhum. Então, e eu lesionado ainda, então chegou a passar tudo isso pela minha cabeça. Tipo, tá na hora de talvez ganhar dinheiro mesmo. E logo que começou 2016, eu com tudo isso na cabeça, eu fui convidado para entrar para o time da Red Bull. Uhum. E, e não só melhorou as coisas financeiramente, mas como eu falo que deu um voto de confiança que, meu, eu nem no meu sonho mais otimista, Tava eu acho esperando que eu, aquele momento, né? eu esperava entrar para o time da Red Bull. Uhum, Que, meu, eu cresci vendo esses caras, vendo os atletas da Red Bull, uhum, de tudo quanto é esporte. Para mim, o atleta Red Bull era referência no mundo, né? De uhum. excelência ali no seu esporte. E acho que nem nos meus sonhos mais otimistas eu tinha pensado em fazer parte do time da Red Bull, né? Então, além de ter sido uma coisa que melhorou financeiramente ali, foi esse voto de confiança de, pô, se os caras me querem, se eu vou estar usando isso aqui é porque Tem valor, né? tem valor mesmo, é para ser e é para insistir, sabe? E acho Uhum. que isso fez mudar uma chave na minha cabeça, assim, também, de tipo, não, velho, você merece, é isso, foco, me deu uma confiança a mais ali Que de, legal. tipo, vamos fazer esse ano valer, sabe? E foi o que Uhum. aconteceu, que foi, meu, sem dúvida, um dos anos mais incríveis da minha carreira. Que legal. Isso acontece muito, dá uma virada na chave, né? Você ganha uma. Aham. A Isso que você falou, confiança de se ali, sentir merecedor, né? De falar, não, exato. eu posso, não só posso, como devo, enfim, Uhum. mereço tudo isso, né? E Exato. entre essas conquistas, né? Essas que eu citei, que estão nesse vídeo, que aliás uma das meninas aqui perguntou onde É, encontrar, tanto pelo site da Red Bull, você encontra, como também, como alguém respondeu aqui, no YouTube, chama Chapter 16, né? Ou Chapter isso. 2016. Acho que é Chapter 16. 16. Isso. E uma dessas E viagens o você outro chama, faz é só colocar Felipe Camargo Bom Combate que vai aparecer lá, tem os dois. isso.
Boa, são dois que realmente valem a pena ver. Tem muitos vídeos legais, mas esses dois são bem bacanas. Uma dessas aventuras de 2016, você faz na China com Alex Honnold, Uhum. que é um astro da escalada, se a gente pode dizer, talvez seja o maior astro da escalada nesse momento, né? A gente que frequenta, quem frequenta o Rock Spirit está acostumado a ver o Alex Honnold em tudo que é lugar, todo ano sempre tem um filme dele. O cara ganhou o Oscar de documentário Sim. com o documentário dele recente junto com o Jimmy Sheen. E ele é seu amigo. A gente pôde ver, eu fiquei muito impressionada assistindo a live do Everest, porque vocês estão trocando uma ideia super natural, próxima de amigo mesmo. Ele fala, pô, tô com saudade de você, quando é que a gente vai se ver e tal. Como é que Uhum. aconteceu essa amizade com ele? Que eu acho que é uma coisa que diz muito pra gente que é brasileiro, né? Que a gente tem um cara que é o nosso Alex Honnold, quer dizer, que é um cara tão grande quanto, sabe? Que são amigos, estão ali de igual para igual na mesma comunidade. Como é que se deu essa amizade entre vocês? Meu, eu conheci o Alex em 2013, a gente estava em Rodelhar, na Espanha, escalando, e a gente se conheceu no bar, assim, depois de escalar, com o Mano ali, e começamos a conversar, falei que era do Brasil e tal, e a gente combinou de escalar junto, ali nos dias seguintes, e a gente escalou uns 2, 3 dias juntos, na Espanha, Uhum, e na época ele nem era o Alex Honnold ainda, sabe? Ele era um cara que já estava conhecido, mas estava crescendo ali cada vez mais, sabe? uhum, E todo mundo já sabia que ele era um cara diferenciado, mas ele não era ainda o que ele é hoje, assim, de rockstar, sabe? E a gente se deu super bem logo de cara, escalamos junto alguns dias e a gente manteve contato, assim, internet, Instagram, e uhum. a gente sempre trocou ideia. E, e aí, em 2015, ele me mandou mensagem, falou que estava vindo para o Brasil. Ele veio apresentar o Real Rock Tour aqui. Uhum, Aí a gente ficou junto 2 semanas aqui, escalamos pelo Rio de Janeiro. Ele veio para São Paulo também. uhum, E E foi super legal, assim, aí a gente ficou realmente brother, assim, muito, ficamos amigo mesmo, né? Bateu, assim, a amizade. uhum, E a gente ficou nessa viagem já em São Paulo combinando de fazer planos, de escalar junto. E ele falou, pô, vamos criar um projeto, vamos fazer alguma coisa, vamos, né, fazer alguma trip juntos. E eu uhum, dei a ideia dessa via da China, a Corazón de Ensueño, que era uma coisa que eu já queria fazer, mas que eu sabia que seria um projeto um pouquinho mais complicado e para filmar seria difícil, ia precisar de investimento, né? uhum. Ele não é um projeto simples, né? E falei para ele, falei, Alex, queria muito ir para Espanha tentar escalar essa via aqui. Pra E ele China. pirou na hora, na China, É. na China. E ele pirou na hora, falou, meu, vou tentar vender o projeto para North Face, vamos fazer acontecer. E aí deu certo, tanto que a gente foi junto com o Jimmy Sheen. O Jimmy Sheen foi filmar a gente. Inclusive, isso pouca gente sabe, mas essa nossa viagem já foi uma primeira, foi fundada meio que pela NetGeo também para a produção do Free Solo, que é o filme dele. Que é o filme que eu me Então, referi, o documentário que ele leva isso, o Oscar. E isso. você disse Inclusive que tem umas foi uma partes ali. viagem que vocês ficaram super próximos, inclusive porque ele estava num momento pessoal muito Exato. definidor, né? Com a Aham. perspectiva desse filme, com a perspectiva da namorada que depois virou mulher e tal. É, Tá aí? Deu uma ele congelada. Pronto. voltou. Ele tava com tudo isso na cabeça, assim, tipo, eu tinha acabado de conseguir aprovação para gravar o Free Solo, então de uma certa maneira ele tinha na cabeça dele de tipo, putz, eu preciso tentar, né, escalar o El Capitan em solo. Então ele tava com essa coisa na cabeça Uhum, dele o tempo todo, assim. Ao mesmo tempo ele não queria falar muito disso, mas a gente foi pegando uma intimidade, ele foi se soltando e falando disso comigo. Ao mesmo tempo ele uhum, tava conhecendo a namorada dele, e aí tava nessa de, meu, não sei se é isso que eu quero agora ou não. Então a gente ficou realmente muito brother. A gente viveu muita coisa junto ali, escalamos a via juntos. uhum, E ele é um cara que hoje, depois de tudo isso, a gente já viajou junto de novo nos Estados Unidos, encontro de atletas lá da The North Face. Então, é um cara que eu não falo no dia a dia tanto, porque ele é muito bicho do mato, ele realmente não gosta de ficar no WhatsApp, de ficar ele, falando inclusive, muito no deve ter Instagram. poucos amigos. Você faz parte de um grupo seleto. Ele faz o básico ali que ele precisa de trabalho e depois ele desliga o celular, deixa lá e não Uhum. pega até o próximo compromisso de trabalho. Mas toda vez que eu encontro ele, é uma coisa bem sincera, assim, bem legal.
Que legal. E outras dessas, eu não sei se acho que a Papichulo, quem te convidou para fazer foi o Chris Sharma, certo? Isso, Ele ele te convidou para fazer. que me deu o toque, assim, de que falou, velho, essa viagem que você vai gostar, acho que é Aham, o seu estilo de escalada, acho que você vai conseguir fazer ela. aham. E ele que botou essa pilha em mim, assim, e ele é meu maior ídolo, sem dúvida, na escalada, o Chris Pois é, Sharma. era isso que eu ia te perguntar. Minha pergunta ia por aí. O cara te deu a letra, você foi lá, fez, concluiu, é uma Uhum, 9 mais, é isso? uhum, 9 a mais, isso. Tô acertando. Tá acertando. É super difícil, enfim, e o cara é Uhum, um super ídolo para você. Você tem esses dois caminhos, né? Esses dois tipos de conquista. As que você fez pela primeira vez, que você inaugura, uhum, que deve ser uma coisa isso. muito emocionante, e nas que você se iguala a um grande ídolo. Uhum. Você tem uma preferência? É mais emocionante você atingir aquilo que você sempre sonhou, que tinha um cara que fazia, que você nunca se imaginou, ou inaugurar algo e ser o pioneiro e o primeiro? Eu acho que as duas coisas são muito legais, assim, as duas coisas têm o gostinho diferente ali. Fazer uma primeira ascensão é incrível porque você precisa dessa visão, assim, tipo, nunca ninguém escalou aqui. Será que é possível? Será que rola, né? Será que não dá para ser escalado? E aí começar a desvendar movimento por movimento e todo esse processo, sabe, de Uhum, até o dia que você realmente consegue linkar tudo e escalar do chão até o final, né? uhum, É um processo muito legal, e muito trabalhoso, sabe? uhum. De aprender cada movimento e saber se você está fazendo certo, se está fazendo errado. É muito mental também. Então, quando você consegue fazer essa escalada, né, pela primeira vez, que a gente chama de primeira ascensão, é muito gratificante. Ao mesmo tempo, fazer uma via conhecida, uma via que a gente vê nos vídeos, né, que eu cresci assistindo ali a galera escalando, uma via, por exemplo, que eu sei que é do Chris Sharma, que é um cara que eu tive como ídolo sempre, e Uhum. ele que fez a primeira ascensão, também é muito legal, muito gratificante, né? Conseguir um Deve feito ser assim que super especial. alguns anos atrás você achava inalcançável, né? Sim, sim. E tem um cara desse te dando a letra, falando, vai lá, que eu acho que é seu Sim. estilo, é uma coisa muito legal. O Aham. cara Muito conhece legal. o trabalho, conhece o que você Aham. faz, né? É uma troca uma inversão de papéis aí, muito Sim. preciosa, né? Imagino. Bom, e você Uhum. começou super novinho, começou a escalar com 10 anos. É, Aham. naquela época, pelo que eu pesquisei ali, vi nos vídeos, tinha 4 ginásios no país inteiro, certo? É Se não isso? me engano era isso. Tinha em São Paulo, tinha em Tinha, Curitiba, quase não tinha tinha dois em curso São de. Paulo, em Curitiba, e se não me engano no Rio de Janeiro, talvez. Pois é. E hoje você é sócio de duas Uhum. unidades da Sim. fábrica aqui em Da São Paulo. fábrica. Então, o panorama para começar já mudou bastante. Mas naquela Uhum. época, em primeiro lugar, aonde você treinava? Como você treinava quando você começou a escalar pequenininho? Lá em Rio Preto Então, tinha um ginásio, tinha um lugar? Então, eu comecei a escalar, foi bem por acaso, assim, eu fui no Sesc nadar e jogar bola e vi uma paredinha de escalada e aí brinquei um dia lá na parede de escalada, achei super legal, comecei a voltar sempre, era Uhum, perto da minha casa ali, eu e meu irmão era mais velho, né, tem 4 anos a mais que eu, e então na época ele tinha 14, eu tinha 10, e a gente começou a voltar sempre. E aí o Kessler e o Kleber, que eram os instrutores ali do SESC, que trabalhavam na paredinha que tinha lá, resolveram abrir um ginásio de escalada em Rio Preto, que, meu, no Brasil ainda só tinha em grandes capitais, eles foram os primeiros loucos que resolveram uhum, abrir uma cidade do interior. Para minha sorte, né, que abriu a altitude, e foi onde eu uhum. treinei minha vida inteira, até dois Chega anos e pra meio São Paulo. atrás que eu mudei para São Paulo. E, bom, de lá para cá, o mercado e o esporte, enfim, mudou Uhum. muito. Mesmo aqui no Brasil, onde a gente ainda tem muito espaço para crescer e Uhum. para desenvolver. Mas qual é a sua percepção desse desenvolvimento? O que que você acha, o que que você viu de pontos importantes assim nessa trajetória para que hoje, por exemplo, fosse possível ter
acho que além da fábrica dessas 2 unidades aqui em São Paulo, tem a Casa de Pedra, não sei quantas tem em São Paulo, Uhum. talvez 3, não sei. Mas Mas quais para são os duas pontos unidades e treinamento determinantes integral também. para que hoje haja mais gente praticando? Você me disse que tem aumentado bastante a frequência das É. pessoas Sim, nos sim. ginásios. Se for comparar com aquela época, aumentou absurdamente, mas Uhum. mesmo assim, dos tempos, né, de não tão 3 anos antigamente para assim para cá. cá, eu acho que de 3 anos para cá deu um boom muito grande a escalada e cresce cada vez mais. Não só no Brasil, mas no mundo inteiro, Uhum. cresce cada vez mais a escalada e acho que, eu não sei o motivo disso, mas no Brasil, assim, é impressionante o tanto que mudou. Antigamente eu ia no ginásio de escalada e conhecia todo mundo que estava lá escalando. Eu vinha de Rio Preto para Casa de Pedra para escalar e eu conhecia praticamente todo mundo que estava ali. Uhum. Hoje em dia a gente vai na fábrica, vai nos ginásios aqui meu, é muita gente nova, gente de tudo quanto é tipo, assim, não é só aquele perfil Esse padrão do é o teu escalador, mesmo, sabe? né? Tem o Exato, cara é. que pratica É a porque galera que quer curte fazer uma vez hobby. para conhecer, é a galera que quer fazer como malhação, é a galera que quer, meu, ir num date diferente e leva a pessoa para escalar, sabe? Uhum. Então o esporte está ficando muito mais conhecido, muito mais popular. Uhum. Legal. E você agora faz parte dessa família internacional que, por exemplo, a gente falou do Alex Honnold, a gente falou do David Lama, que deixou a gente no ano passado, tantos outros. Aí tem os seus ídolos, como o Sharma, tem os caras da sua idade, seus contemporâneos. Como que é essa familhona internacional? Vocês estão sempre em contato, porque vocês viajam muito, um vai para casa do outro e tal. Como é fazer parte desse Dream Team aí de Uhum. escaladores hoje? É uma coisa bem legal na escalada, assim, os escaladores profissionais, né? Meu, é um grupo bem unido, assim, por ser ainda, acho que uma comunidade pequena, de certa forma. Uhum, A gente se fala muito e a gente combina muito a expedição e vamos, sabe, vamos fazer um projeto junto, vamos conversar junto, uhum, vamos viajar junto, tentar esse projeto. Por exemplo, no meu vídeo do Bom Combate, eu, eu viajo com o Ethan Pringle, que é um outro escalador profissional americano, uhum, que eu estava querendo fazer essa via e eu mandei mensagem para ele e falei, meu, vamos lá, vamos tentar comigo? E ele falou, não, vamos. E a uhum, gente tem patrocinadores diferentes, mas uhum, mesmo assim a gente viajou junto, a gente dividiu uma casa em Barcelona e uhum. fomos viajar junto. E isso é muito legal, assim, do esporte. Principalmente fora de competição, nessa área da escalada em rocha, eu acho que rola muito isso, assim, da galera se ajudar e planejar projetos juntos e tudo isso. Então é bem legal e bem legal de acabar virando amigo dos ídolos, né? Sim, sim. Isso é uma frase que meu pai fala direto. Eu acho exatamente isso. Eu acabei virando amigo dos meus ídolos. Meu pai sempre Uhum, fala isso. E realmente deve ser muito especial. E o uhum, que significa ser um brasileiro nesse contexto? Porque você tem ali, desse seleto grupo de escaladores top do mundo, você tem um monte de americanos, tem vários europeus, uhum. franceses, alemães, austríacos e tal. E aí a gente chega no time não precisa nem tão longe, não precisa nem ser só brasileiro, mas imagino que sul-americano tenha muito pouco, né? O Uhum. que representa isso? Eu me lembro de você também falando pô, em pequenininho você não tinha nenhuma referência aqui no país, não tinha nada. Sua mãe ficava de cabelo em pé pensando o que vai ser dessa criatura que está falando que vai ser escalador. Você naquele outro vídeo lá mínimo falando, não, eu vou trabalhar com você, você é escalador profissional. Aham. Era terra de ninguém, não tinha ninguém, né? E você diz, eu queria dizer que era possível sim ser um grande escalador de nível mundial, né? E hoje você está nesse lugar e é um lugar ainda solitário bastante. Então, Uhum. como que é ser brasileiro nesse contexto todo aí? Não, é bem legal, assim, é como você falou, é uma coisa que quando eu tava crescendo, assim, claro, tinha os escaladores aqui no Brasil que eu admirava, que eu seguia, mas não tinha ninguém que realmente era profissional e vivia só como atleta de escalada e não precisava ter outro trabalho, sabe? Uhum, E foi o que eu foquei, assim, eu lembro de virar pra minha mãe com, sei lá, 13, 14 anos e falar pra ela, falar, meu, vou terminar o colégio, mas não quero fazer faculdade, quero focar na minha carreira. E uhum. ela fala, mas como assim? Que Tem alguém que carreira, faz isso? garoto! Pô, tem alguém para você, tem alguém que faz isso aqui no Brasil
Falei, não, no Brasil não tem, mas fora tem, então por que que não pode ter, sabe? Sim. E foi uma coisa que eu sempre coloquei na minha cabeça e segui como objetivo, assim. E hoje em dia que tudo tá acontecendo é bem legal e é legal de ver também que a galera de fora tem esse reconhecimento, assim, tem essa... A galera fala muito de, porra, você conseguiu fazer acontecer vindo do Brasil, assim, Valoriza sabe? muito, né, Valoriza muito. a batalha. E igual o Ethan fala no vídeo do Bom Combate também, né? De É. eu ter chegado onde cheguei, assim, com muito menos recursos do que eles americanos e europeus, sabe? E você se fazia essa pergunta pequenininho, poxa, por que que não pode ser? Se Uhum. pode ser lá fora, por que que não pode ser aqui? Agora eu te pergunto, por que que não podia ser aqui? O que que faltava para que rolasse isso? Cara, eu acho que vai ser difícil, mas eu acho que era questão de timing, de acertar, assim, de se jogar na área certa, de conhecer as pessoas certas e de profissionalismo, assim, sabe? Realmente, Precisava ter um que fosse lá e fizesse, né? Talvez. é, tem uma coisa que eu aprendi nesses anos é que ser escalador profissional não se resume só a escalar bem, a ganhar campeonato e a fazer via difícil em rocha. Tem muito mais coisa envolvida do que isso, sabe? Tem que Uhum. trabalhar, tem que tem que saber trabalhar com marketing, tem que saber ter contato com empresas, tem que saber vender seu peixe ali, tem que saber negociar, tem que saber fazer diversas coisas, tem que fazer a parte chata também, sabe? Uhum. E isso é uma coisa que eu vejo que algumas pessoas da escalada ainda têm dificuldade de conhecimento também, assim, de falta de conhecimento também, né? Desse mundo, né? De esporte profissional. É um trabalho muito mais completo do que só escalar e ganhar competição ou ir bem, não, escalar uma via difícil. A gente falou um pouquinho da história da escalada de velocidade e uma das pessoas, um dos comentários que eu li aqui do Caco era que no Vail Mountain Games, eu não sei se você já teve lá, mas o Vail Uhum, Mountain Games é um festival incrível que rola em Vail uma vez por ano e que tem uhum, na prova de escalada, são várias modalidades, a prova de escalada é uma das provas mais que tem mais público, todo mundo vibra uhum, muito, aplaude muito, e é a escalada de velocidade, que é essa escalada que a gente vai ter nas Olimpíadas, quando as Olimpíadas acontecerem, né? E apesar de você achar, você não querer se envolver com isso, quer dizer, não é só praia, aquela uhum. história, é uma modalidade muito plástica, que realmente é uma Sim. corrida, né? As pessoas ficam muito admiradas com aquilo. Você curte assistir ou nem assistir você curte? Olha, para ser bem sincero, eu já tive presente no Vail Mountain Games quando era a Copa do Mundo de Boulder, se não me engano, em 2010. Eu Uhum. participei, eu estava lá escalando em rocha e estava rolando o campeonato e eu participei. Mas eu nunca quis me envolver muito com a escalada desde que virou esporte, o formato olímpico, porque estava relacionado à escalada de velocidade junto, que para mim eu nunca considerei muito uma modalidade de escalada. Para mim sempre É foi outro barato, né? outra coisa, outro esporte. Nunca tive vontade, sabe? Uhum. Respeito, entendo a decisão do Comitê Olímpico, né, e do FSC, que é a Federação Mundial. Uma questão de logística também, né? Eu É, acho. foi meio que ou vai tudo ou não vai nada, então acho que é Sim. positivo. É, mas não é um formato que me agrada e não é uma coisa que eu quis tentar, porque eu Uhum. realmente Tá não vejo. satisfeito onde você tá, né? Tô satisfeito onde eu tô e eu não vejo, sei lá, não me imaginava ali treinando velocidade, começando do zero, sabe? Uhum. E não é uma coisa que me chama, que sabe, que tem aquele chamado de dentro de verdade, assim, de falar, não, vamos se dedicar para isso, sabe? Sei, E assistir também eu não acho muito legal, porque eu não faço, então eu não gosto muito, assim. claro. Gosto de assistir campeonato de vídeo, boulder, acho incrível, mas velocidade eu não acompanho muito, não. Bom, tivemos 100% de aproveitamento dessa live, faltam 40 segundos para derrubarem nossa conversa. Eu queria agradecer mais uma vez muito você aceitar esse convite, foi muito legal conversar com você. Obrigada a todo mundo que acompanhou a gente. Eu sou a Valeu. Maria Clara, essa foi mais uma live aqui na página da Go Outside, a gente se vê semana que vem. Filipinho, muito Valeu, Marie. obrigada, tá? Obrigado você. Até mais, Valeu. tudo de Até a bom. Boa próxima. Valeu.